Estamos na terceira edição, conversando com os escritores de nossa cidade. E o escritor de hoje é Anderson Tavares. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Lúcio. Estamos aqui com a equipe da Secretaria de Educação, né? Pessoas pensantes, leitores, escritores, para receber a doação do Anderson Tavares, que é um dos grandes escritores da nossa cidade, do nosso estado, para a nossa biblioteca. E agradeço a atenção e desde já, né, comunicar que estamos passando essa batuta, né, essa função para a Academia Macaibense de Letras, né, nessa responsabilidade de organizar, de convidar e trazer os escritores para esse nosso espaço. Certo. Para mim é um prazer estar novamente nessa série e eu não poderia deixar de estar presente a essa roda de conversa com o Anderson, né? Anderson é a pessoa que tem se destacado não só em Macaíba, mas no estado do Rio Grande do Norte e fora do estado, essa preocupação que ele tem muito forte, não só do estudo da história, mas da história da nossa cidade, né? Que não é só a história em si da nossa cidade, a história do Rio Grande do Norte e a história do Brasil, já que Macaíba sempre teve essa característica de aberta para o mundo, né? Uma cidade que surgiu com um prepúcio comercial e sempre teve essa característica de cosmopolita. A sua cultura sempre foi aberta para o Brasil e para o mundo, né? Então, assim, para mim é um prazer enorme estar aqui com o Anderson hoje nessa roda de conversa. O prazer é nosso, né, professor? Enorme, né? E vamos escutar antes, nesse momento, falar sobre o trabalho dele, sobre a produção dele. Conta a sua história. Seria bom já distribuir, não é? Ah, sim. Fica à E vontade. aí, vocês já ficariam com os exemplares? Acho que domingo já tem, mas fica com outro. Isso também, a professora. Meu amigo, como vai? Tudo bom? Tudo bom, né? Bom, A câmera também recebe. Sim, tem outra postura aí. Bom, esse não é o meu primeiro livro. Eu gostaria só de chamar a atenção para isso. O primeiro é Macaíba, que eu escrevi em autoria com o Valério Mesquita. É uma plaquete editada pelo governo do estado, eu acho que no ano de 2009. Só que essa plaquete se esgotou rápido e muito do que foi dito lá, do que foi colocado lá, já está ultrapassado pela historiografia mais recente, né? Que eu digo sempre, a história ela é dinâmica, né? Ela não é uma coisa estática. Né? Foi assim, puf, não. Ela é dinâmica. Então, ela se constrói através das fontes e dos elementos que a gente vai descobrindo durante o tempo, né? Então, o que eu escrevi com o Valério naquela época, vamos dizer que 50% hoje ainda vale. Mas aí cabe ao técnico, ao historiador ver, porque o leitor ele vai pegar a informação que tem ali, né? De maneira que eu não quis me referir a esse em função disso que eu acabei de explicar. Depois eu lancei um com a Ana Maria Cascudo, que também está esgotado, e que trata a biografia do desembargador Teotônio Freire, avô dela, o avô materno, né? Esse Teotônio Freire, ele foi juiz aqui em Macaíba e todos os filhos nasceram aqui em Macaíba, na rua Pedro Velho, menos Dona Dália, que foi a mulher de Cascudo, né? Dona Dália ele tinha sido nomeado já desembargador e teve que ir morar em Natal, muito a contragosto, porque ele não queria, né? Ele gostava muito de Macaíba. Então eu fiz a genealogia e Ana Maria Cascudo inseriu no livro. Então, esses foram os dois primeiros livros. O com Valéria em 2009, com Ana Maria Cascudo, a gente lançou em 2012, e esse, que é a minha dissertação de mestrado em Educação pela UFRN, foi lançado em 2013 pelo SESC. Esse livro ele foi
editado meio que às pressas, né? As pessoas que estavam lá assistiram a minha apresentação no dia na UFRN, gostaram e quiseram já lançar de imediato, de maneira que eu não pude nem fazer correções nele e não pude também retirar os excessos acadêmicos, a linguagem acadêmica. Então ficou meio, eu digo, um livro chato de se ler, porque é muito acadêmico, tá entendendo? Eu não tive tempo de limpá-lo daquela linguagem acadêmica própria da academia. Então já me dediquei a outro personagem, que foi onde eu recebi o meu doutorado agora também pela UFRN, que foi Alberto Maranhão. Então vocês observem, na graduação eu estudei a oligarquia, Albuquerque Maranhão, Macaíba. Estudei no mestrado Tavares de Lira, Macaíba, e no doutorado Alberto Maranhão, sempre Macaíba. Meus estudos sempre voltados a Macaíba, desde os 12 anos de idade. Começou esse meu interesse pela história de Macaíba quando eu tinha, como eu falei, 12 anos. Só que antes eu convivi com algumas pessoas chaves da história. Por exemplo, minha tia Joana, que é conhecida aqui em Macacumbana, ela trabalhou muito tempo no Memorial Câmara Cascudo. Só que antes, quando ela entrou na Fundação José Augusto, Cascudo ainda era vivo. De maneira que ela chegou a trabalhar alguns meses com o Câmara Cascudo. E eu, criança, ia para a casa do Câmara Cascudo com ele vivo. Então eu alcancei ele ainda muito. Eu morri em 86, eu tinha 6 anos. E aqui me levava lá, eu tive contato com aquilo, achava aqueles livros maravilhosos, né? Aquela biblioteca. E sempre gostei de ler, desde criança. Não muito por minha mãe, mas por minha tia, fui estimulado à leitura, né? Então eu sempre tive acesso a livros. Sempre. E também por parte de um tio casado com uma tia minha, tio Ricardo, eu sempre fui estimulado a leitura. Seja de livros, revistas Turma da Mônica e tal, lia de tudo. E essa mesma minha tia guardava em casa coisas que se diz, coisas velhas, né? As pessoas dizem, tem um quartinho de despejo, vamos guardar as coisas velhas. Só que depois descobriu que não eram coisas velhas, né? Eram coisas que tinham relação direta com Macaíba. Eu comecei a ver fotografias de personagens que eu via na rua. Aí, Tavares de Lira, Alberto Maranhão, eu conheço pouco. Aqui dentro de casa, nessas fotografias, aí comecei a perguntar quem era. Aí minha avó respondia, minha tia respondia, é um povo, uns parentes nossos do Rio de Janeiro e tal. E ficou nisso, e eu fui pesquisando mais, aí passei a estudar em Natal, no Imaculada Conceição, e na biblioteca de lá existiam certamente mais livros dessas pessoas. E aí fui ver as biografias, aí nasci em Macaíba, eu nasci em Macaíba, eu fui vendo os laços familiares, e foram sendo lembrados histórias, por exemplo, da visita de Sofia Lira, em 84, a Macaíba, e aí a gente vai recordando das coisas. E começou dessa maneira, né? Através da leitura e através do encontro com esses objetos ditos velhos, esquecidos, lá no quartinho de despejo. A visita de Sofia, ela esteve no Ferreiro Torto, né? Foi através de Valério, foi isso? Foi, na verdade, Sofia Tavares de Lira, era filha do ministro Tavares de Lira, mais velha. Ela nasceu em 1903 e morreu em 2009. Então, Sofia Lira, ela, depois do marido ter falecido, Roberto Lira, que era primo, e o esposo dela, ela se sentiu mais livre para sair pelo mundo, pesquisando como ela gostava. E ela quis se reencontrar com as raízes genealógicas dela. Então ela tem esse desejo do reencontro emocional com Macaíba. Uma Macaíba que ela só ouvia falar através do pai. Né? Tavares de Lira falava de Macaíba para os filhos, que eram todos cariocas. Né? Ele saiu daqui muito cedo para ser deputado federal, depois foi ministro várias vezes e não voltou mais ao Rio Grande do Norte. Criou todos os filhos lá e eles conheciam aquela Macaíba que o pai contava. Então ela veio nesse retorno emocional para se encontrar com suas raízes genealógicas, a Macaíba em 84. E manteve contato, logicamente, com Odileia Mesquita, que era prefeita na época, se não falha a memória, juntamente com Valério Mesquita, que era o presidente da Fundação José Augusto. Então eles deram todo aquele aparato, receberam também ela aqui na residência deles em Macaíba, existe fotografia disso. Ela foi ao cemitério, ela passou pela nossa casa, visitou as primas.
Eu tenho lembrança de tudo isso. Tudo isso. E existem as fotografias, né? É esse DNA que está na história do Macaíba que é extremamente importante para que se pense o futuro, né? O futuro é uma continuidade, não uma quebra, né? E hoje, quando eu vejo que se discute questões da economia, da cultura de Macaíba, distrito industrial, parece algo novo, mas no passado já se discutia, né? Quando você estudou bem a questão das oligarquias, quando a oligarquia Maranhão é substituída pela oligarquia do Seridó, aqui as forças culturais, econômicas e políticas de Macaíba já discutiam esse papel, né? E meu bisavô era ligado à oligarquia Maranhão, e quando os Medeiros assumem, ele faz uma crítica, né? Ele faz uma crítica exatamente mostrando que com a chegada da oligarquia do Serizó, todo o eixo e esvaziamento econômico e político de Macaíba, ele dizia que estava sendo proporcionado pela oligarquia do Seridó, né? Mudança do porto, né? Foi mais ou menos nesse período. A estrada de ferro, que foi fundamental também para dar esse esvaziamento. Então, assim, parece que a gente está inventando a roda, mas muitas discussões que estão presentes hoje na sociedade brasileira, do estado de Macaíba, já estavam sendo discutidas, né? Muda os componentes, os eixos, mas eu acho que a lição que Anderson, especialmente Anderson, que tem um olhar muito focado na história, né? Na história econômica, política, cultural de Macaíba. Então, assim, é uma lição que precisa estar no nosso componente curricular. A gente tem uma tarefa enorme agora, que é, a partir da BNCC, discutir a reformulação do currículo, que é só o currículo, o que é que a meninada vai ver. Então é importante incorporar esses elementos da história local. Vamos aproveitar esse momento, essa fala, para colocar a placa com o Anderson, né? E antes está na missão das próximas, você fazer as honras da casa, né, professor? Já conversei com alguns acadêmicos e acadêmicas e a gente vai montar direitinho o cronograma. Mas aí são uns 40, né? Então vai ter gente aí para... Vai ter tempo. E a ideia é mensalmente, né? Ver se prevalece ou não. Mas mensalmente, acredito eu que é legal, porque temos bastante tempo muita coisa para encher aqui a biblioteca do Wilson, né? Vamos, professor? Vamos. E só para lembrar, Anderson, que o grande objetivo nesse momento é essa troca com o autor, né? E fazer com que a biblioteca possa oferecer escritores da cidade. Sempre foi um propósito nosso, você que é acadêmico fundador da Academia Macaibense de Letras, sempre foi propósito nosso ter essa parceria com os professores do município. Nós todos, o trabalho é um trabalho gratuito, um trabalho de amor a Macaíba mesmo, você sabe disso. Então o que nos faltava era esse espaço para entrarmos e dividir com os professores e com alunos a nossa produção, né? Toda a nossa produção, porque o objetivo são eles. Você observe que a geração que veio depois de mim, ela hoje está totalmente alienada. A realidade é essa. Se você perguntar um vulto histórico macaibense, vulto histórico, né? Não se usa mais nesse termo, mas vamos dizer vulto histórico. Então o povo diz, Alta de Souza Augusto Severo. Você esquece um nome desse fundamental para a história do Brasil, não é nem de Macaíba.
cara foi ministro da Justiça, que na época não existia o Ministério da Educação nem da Saúde. Todas essas pastas eram congregadas na Justiça. Então ele foi ministro da Saúde, ele foi ministro da Educação. E esse cara, como ministro, ele fez um projeto onde ele queria que toda a educação ela fosse bancada pelo governo federal. Ele já entendia isso naquela época. Desde a educação de base até a educação de ensino superior. Toda bancada pela União. A criação de conselho, que hoje já existe, o Conselho Nacional de Educação, ele já propôs isso em 1907, no governo de Afonso Pena. E interessante, a primeira discussão da separação religiosa vem de Tavares de Lira também. E ele foi altamente criticado na época, pela imprensa da época, por conta disso. Ele já queria que houvesse essa separação. Tinha que ser o ensino religioso, não o ensino religioso católico, que era o predominante. Ele já entendia que os alunos precisavam de uma educação religiosa, sobre todos os aspectos. Ele quase foi excomungado pela Igreja Católica. Foi até Anderson que me passou, né? E aí, a gente está falando aqui de 1903, 1904, a República bem fresquinha ainda, né? Eu tenho a reprodução de um diário que circulava em Natal, onde tinha, aqui na página de cima do diário, uma reunião do Clube Republicano. Né? E lá a ata, os fundadores, e é interessante. E do lado tem uma nota da igreja condenando e excomungando aqueles republicanos. Quer dizer, veja como é interessante, sabe? Em cima dessa visão exatamente de como seria o Estado, de como seria a educação. Macaíba era economicamente muito mais importante do que a própria capital. Quando a gente vai discutir hoje no presente as alternativas econômicas de Macaíba, se a gente não olhar lá para trás, quando essas pessoas aqui começaram a discutir o processo de decadência econômica e política de Macaíba, e eles não estão inventando a roda, quando discutir, olha, mas por que Macaíba perdeu esse espaço? Não, aí começa a discutir esse deslocamento do eixo político para o Seridó, essas composições com as oligarquias de Natal. Todo esse desenho lá do passado, ele não difere do futuro. Se você não dialogar com o passado, você não vai encontrar alternativa para o futuro. Né? A gente, aí, é a base. Eu brinco, eu cheguei a colocar aqui, não me lembro qual foi das edições, qual foi o escritor, mas a gente precisa entender isso, que Macaíba, ela não é uma cidade provinciana. Ela já nasceu cosmopolita. E a gente precisa entender esse papel da Macaíba cosmopolita para a gente não ter uma visão muito menor do papel que Macaíba cabe na economia, na política e na cultura do Estado atual. Né? É preciso resgatar essas discussões. Eu acho que qualquer Macaíba futura, ela tem que estar conectada com essas discussões. Eu acho que há um débito da Macaíba de hoje. Eu falo aqui, quando eu falo débito, dos nossos intelectuais, dos nossos professores, em puxar essa conexão da Macaíba do passado para projetar a Macaíba do futuro. Provocar os caminhos, né? Trazer como discussão. Não sei, eu queria até ouvir Anderson, não sei como é que Anderson vê isso, né? Não, eu ensino aqui no Henrique Castilciano, em Macaíba, à tarde. E eu procuro trabalhar com meus alunos esses fatos relativos à história de Macaíba.
E em que sentido? Eu mostro para eles, olha, esse cara, Augusto Severo, nasceu aqui, estudou aqui, cresceu aqui nessas mesmas ruas que você e chegou onde chegou. Você pode também chegar. Agora você vai ter que seguir tal caminho. Fazer esse comparativo também com eles, que são muito novos, né? Mas tem que ser apresentado. A minha geração conhecia esses personagens, até porque era feito um trabalho pela Secretaria de Educação na época. Não sei se vocês lembram, existia uma história de Macaíba em quadrinhos. E aí saiu Tavares de Lira, Fabrício Pedrosa, Alta de Souza, Augusto Severo e Alberto Maranhão. E a minha geração sabia que era esse povo. Quando eu cheguei para estudar em Natal, éramos eu, Thales Menguito e Vinícius, né, de Vinícius da Farmácia. E aí as pessoas lá de Imaculada Conceição falaram, chegou o Macaíba. Aí, epa, chegou o Macaíba com muito orgulho, porque Macaíba já dominou politicamente o Estado. Você sabia? Inclusive esse colégio aqui só existe por conta de Alberto Maranhão, que era o governador na época, que é macaibense, viu? Então já era um aluno diferenciado, sabe? Quer dizer que você tinha uma resposta, você sabia essa questão do pertencimento daqui. A gente sabia isso, hoje não sabe. Henrique Castriciano, né? Muito pouco estudado. Henrique Castriciano, muito pouco estudado. Pensou, foi o que pensou também. Altamente, a educação feminina, inclusive, foi quem primeiro falou de se educar a mulher. Né? A mulher antigamente só tinha direito a dizer três coisas nessa época. Show galinha pra dentro, menino tá na hora do almoço. E Henrique Castriciano é quem vai dizer, essa mulher tem que estudar, porque se ela fica em casa a maior parte do tempo com os filhos, é ela quem na verdade vai educar. E eu brinco muito, dizendo que assim, Henrique Castriciano foi a Suíça, pensou lá o modelo da educação, chegou aqui e ele pensava que assim, aquele modelo que ele viu na Suíça, de uma escola pública. Sim. Só que a nossa elite muito sabida viu que era algo interessante e aquele modelo ali acabou incorporando como uma escola que acabou se tornando privada e assim uma escola do elite dominante da época, mas não foi não era o desejo principal. A ideia de Henrique era exatamente aquele modelo de uma escola pública. Exatamente. Voltada para a educação das mulheres. Né? Nascido aqui, Macaíba. Mas estamos fazendo essa roda girar, né, professor? Nesse momento estamos fazendo com que ela gire. Vamos colocar, vamos. Né? Coloca. Chega, Justo, teu olhar aí clínico para ver mais ou menos. A distância. Como ficou, né? Os próximos da academia assumem essa tarefa. É um grande companheiro nosso, já participou desde antes de ser secretário, nós já conversávamos sobre a história de Macaíba. E Domingos, ele nos acompanhou no primeiro seminário de história de Macaíba, que nós fizemos em 2015. Pouquíssima gente, mas nós fizemos o primeiro seminário de história de Macaíba, onde discutimos a questão da fundação da cidade, né? Que nós comemoramos uma data totalmente que tem nada a ver com a fundação da cidade. Isso é um erro histórico, precisa ser corrigido, e Domingos esteve sempre conosco e participando já também de algumas reuniões da nossa academia. E nas próximas reuniões, eu particularmente irei indicar o nome de Domingos para fazer parte da nossa academia, porque macaibense já está adotado. Neto, né? Neto de Macaíba. Exatamente. Neto de Macaibense. Então participar das discussões agora como acadêmico de Macaíba. E assim, primeiro assim, eu fico extremamente emocionado e aquela vaidade boa, né? Assim, antes falando aqui, a influência, 12 anos de idade, mais ou menos a idade que eu comecei a ser influenciado e me apaixonar por Macaíba. 8, 9 anos de idade, né? Eu sentava numa mesa, ainda existe essa mesa, tá com um tio meu, era uma mesa que veio aqui da Utinga e ficou lá na casa da minha avó. Meu avô sentava na cabeceira e eu sentava do lado. E ele começava a conversar comigo sobre Macaíba e contar e o bom que ele viveu, né, aquilo ali, parte. Meu avô nasceu em 1894,
Então, assim, ele viu parte dessa história, né? E a gente dialogava muito, ele me contava muito sobre essas personalidades de Macaíba e as reuniões que aconteciam no casarão da Rua da Cruz. Então aquilo ia me apaixonando. Por exemplo, ele falava do assassinato de João Pessoa. Aí ele dizia, olha, saiu de Utinga para se reunir na rua. Aí ele dizia, que eu não gravo nem todo mundo, mas ele dizia quem estava na reunião para discutir o quê? Para discutir que influência ia ter em Macaíba, o que era que ia acontecer nesse cenário político do Estado com a morte de João Pessoa. Entendeu? Já começava, quer dizer, por exemplo, discussões como a Grande Seca 23, 24, que se reuniu boa parte dessa elite econômica de Macaíba para discutir uma frente, olha, naquela época, uma frente de emergência para recuperar, para dar emprego, porque a crise estava muito grande, para recuperar essa estrada que sai aqui da lateral do cemitério até Igapó, né? Aí depois foi antes que me mostrou, isso era conversa, depois antes me mostrou um documento do governo do Estado da época, que está lá restituindo todo esse pessoal da economia de Macaíba, que bancou com recurso próprio a frente de emergência, depois o Estado estourou. Isso assim, com uma criança, então assim, quando o Anderson fala isso, é muito forte, é muito forte. Então a minha ligação com Macaíba vem de menino, né? Eu tudo ficava também imaginando, né? E meu pai nasceu aqui, meu pai foi batizado nessa matriz, né? Os 3 mais velhos foram batizados aqui. Antes, meu amigo, prazer nosso, e vamos aprofundar essas parcerias que é importante. Seja muito bem-vindo. A intelectualidade de Macaíba. Está entregue. Obrigado, professor. Ai, Anderson, essa tarde nós estivemos aqui na de Carlos, eu não pude estar na tarde com o Luizinho, mas assim, história, né? História é nossa vida. Acho que é corpo e alma de qualquer humanidade, é a história, né? Só te dizer que é um grande prazer, né? Enquanto macaibense, enquanto professora, estar hoje à tarde aqui com os colegas e com você, que muito, mas muito bem representa e fala, conhece a história da nossa cidade. Obrigado. Meus parabéns, viu, meu filho? Estamos aqui todos para receber do braço aberto a hora que você quiser. Muito obrigado. Eu estou aqui às partir das 8 até às 16 horas. Muito bem, professor. Deus Muito bendiga. obrigada. Obrigado.